seguinte, vamos, ó, Piastri campeão, Piastri agora ficou perto esse negócio aí, hein? Boa noite, Alfredinho, Fernando. Foi feio o que a Mercedes fez em Mônaco, foi, mas no fundo, até isso é uma coisa que o pessoal, adorei que o Massa falou da corrida, os carrinhos alguns deram uns probleminha aí, mas também acontece. Só que o seguinte, não tinha muita estratégia, até o Sainz depois falou em pedir desculpa, né, para os fãs, não tinha o que fazer, né, no fundo eles seguiram uma regra, a Mercedes tinha que, para tentar pontuar de alguma forma, né, o Russell deu aquela miguelada lá, passou reto, tomou o drive-thru, mesmo assim, conseguiu, eu tenho um mapinha aqui que mostra mais ou menos, vou mostrar já para vocês, e então, realmente estratégia, eu não acho que eles vão voltar para o ano que vem com essa mesma condição de pista. Acho que foi legal, movimentou tudo, mas as equipes pegaram o jeitão, né, e deixou o negócio meio chato. Você imagina você piloto tendo que andar 5 segundos mais lento, 4 segundos mais lento por volta, todo mundo atrás querendo atropelar, e então o negócio fica meio meio chato mesmo. Então vamos para umas perguntas aqui. O pessoal tá mandando aqui embaixo, né? Então vamos lá. Perguntas do história. Cadillac no próximo ano. A classificação vai ser um caos. Na Terra, terceira guerra mundial. Não, ainda não, né? Acho que tá tudo certo. Vamos esperar para o ano que vem. Além das duas paradas para Mônaco, melhorar, habilitar o DRS na curva 10 sem Jim o que tem, até tem aqui o Alex Wurz colocou umas imagens interessantes aqui, peraí que eu nunca sei direito como é que eu coloco, mas eu vou tentar colocar. Foi, né? Ó, essa imagem, ele propôs uma Jim Kane no Alex Wurz, para quem não conhece, também tem faz desenhos de pista, e então ele propôs uma Jim Kane, só que obviamente a saída na água, o que ele está propondo é uma coisa um pouco diferente, né, para fazer, que custaria mais caro, mas embaixo ele acha que, né, dá para aumentar uns 2 metros para um lado, 2 metros daqui da curvinha mais fechada ali, depois deu umas outras sugestões também, acho que, deixa eu ver, o que ele sugeriu aqui, também a última curva da Ascari ali, da Ascari, mudar um pouquinho o ângulo, acho que também é legal, mas nada disso vai fazer muito, a não ser aquela que entra para a água lá, né, mas daí vai também do pessoal querer, né, fazer toda essa modificação, então não sei se, vamos ver se rola, mas tem umas coisas interessantes ali que propôs o Alex Wurz, então vamos ver o que eles fazem. Então, continuando as perguntas aqui, na minha opinião, 2 paradas foi um fracasso, e realmente foi, né, criou uma expectativa enorme, e será que vamos colocar, se puder mandar aqui, se for legal, Transportes MDG, e se puder colocar aqui embaixo as perguntas, a gente vai postando ela, e aí fica mais fácil de se organizar aqui. Então, na minha opinião, as duas eu acho que aquilo lá no final criou uma expectativa, mas e no final deu nada, deu esse pessoal, um monte de gente tirando o pé para andar devagar, então esse lado foi chato. Acho que isso não deve voltar, né, para o ano que vem. E aqui aqueles 2 retardatários beneficiaram o Palou e acabou com a disputa das últimas voltas das Indy 500. Para quem assistiu a Indy, na verdade os retardatários, que o próprio Palou não queria passar, né? Eles estavam querendo se beneficiar dele e para não ser ultrapassado, né? Para não tomar e ser ultrapassado no vácuo. Se os dois saem da frente, né, tem a resistência do ar mais forte, seria mais fácil de ser ultrapassado. Então acho que o Palou conseguiu usar muito bem. Na última volta ali ele tirou um pouquinho o pé e para ter a certeza que os 2 retardatários não iriam atrapalhar ele, né, no finalzinho. Então foi uma corrida meio morna por causa disso aí, mas o Palou, para variar, está num ano espetacular, mandou muito bem, muito bem. Vamos para mais aqui, como é que faz aqui, vamos lá, pera lá. Opa, tá enchendo de pergunta. Bastante da Indy, galera. Agora, Hélio estava com um ritmo muito bom até a metade da prova. O que aconteceu? Então, sabe que eu não li, né? O Hélio, eu vi que na última parada, ele teve que fazer uma parada por causa de uma volta, né? Ele parou na última volta,
até porque né, vendo a corrida, ele pôs um pouquinho mais de pressão de aerodinâmica, ele falou isso, que ia com uma estratégia um pouco diferente, isso aí também faz consumir um pouco mais de combustível, mas vindo um ritmo bom, né, foi pena ele ter que parar, né, com as desclassificações ali, talvez se ele não parasse, ele ia chegar entre os 6 e 7 ali, mas nunca teve um carro voador também, né, assim, Indianápolis não tem jeito, né, o Hélio sabe mais do que ninguém como é que é aquela história lá. Boa noite, pessoal. Os carros aí ficam mais rápidos. Peraí. Os carros aí ficaram mais rápidos com ar mais, com ambiente mais frio? Sim. Toda vez que, né, o tempinho frio, o carro gosta mais. Lá em Indianápolis, o que acontece? Você cria um arrasto um pouco maior, né? Porque você ganha mais pressão aerodinâmica. Então isso deixa você tirar mais asa, você tira mais pressão, o carro anda mais de reta, gruda mais. O motor também, ar frio, gosta um pouco mais também, então sempre, aliás, acho que todos os carros de corrida aí, um arzinho frio, né, sempre quanto mais quente, menos denso, né, tá o ar, mais escorrega, e asfalto também, né, começa a ficar muito quente, então o frio, carro de corrida adora uma pistinha fria, um tempo frio. Então vamos lá, acha que o Alex Palou se daria bem na Fórmula 1? Ele é um monstro, assim, ele tá né, tinha um contato, né, tava praticamente na McLaren, o Nick sabe bem da história, tá aqui do lado, tá tomando um processo de quanto, o Palou? O que falam aí? Falar de dezenas de alguns milhões de dólares que o Palou tá tomando um processo da McLaren, né, porque ele fechou com a Ganassi, a McLaren, o que aconteceu? O Palou tava fechado com a McLaren, né, pra galera que não sabe aí. E aí, só que com a entrada, né, com o Piastri andando bem, ele viu que na Fórmula 1 acabou. Ele queria fechar na McLaren para entrar na Fórmula 1. Só que como a Fórmula 1 entrou Piastri e Norris, dois baita pilotos, tava na cara que ele ia ficar de reserva e nunca mais, né, e na McLaren não ia estar tão cedo. Aí ele foi para Ganassi, onde inclusive foi campeão 3 vezes seguidas. Só que nisso deixou o pessoal lá, o Zac Brown, meteu-lhe um processo, não sei como é que está o andamento, mas eu sei que a McLaren não gostou nada da situação. O Palou acabou, mas assim, para responder a pergunta, baita piloto, com certeza eu acho que andaria bem sim. Vamos lá, Biel, e esses upgrades do Gabriel em Barcelona, tomara, né, que dê certo, né, estamos torcendo aí, eu acho que se der, né, vai torcendo para dar certo, mas sinceramente eu não acredito muito na equipe do Gabriel para esse ano aí. Acho que o foco, né, a gente sempre fala por aqui, tá para o ano que vem, mas às vezes surpreende, né, às vezes eles podem achar um detalhezinho que eles acham que não ia fazer tanta diferença e acaba fazendo a diferença grande, né. Então, que mais? A disputa entre Norris e Piastri não atrapalha os dois e o Max com isso leva o título. Então, a McLaren, se a gente olhar o histórico, não faz a galera tirar o pé não, né? Desde a época do Senna, e outro dia até ficaram lembrando, né? Até os anos recentes aí, a McLaren não gosta muito de falar, né? de dar preferência, e isso sim pode machucar, mas o próprio Zac Brown já falou que prefere perder o título de piloto do que ter que, né, apoiar no momento algum piloto. Então eu acho que ele está certo de um lado, né? Tá vendo aí, né, os dois. Agora isso obviamente para o lado do Verstappen fica interessante, né? Vamos ver se eles conseguem melhorar um pouco o carro aí. Boa noite pro carro. Vamos lá, mais uma aqui. Porque o carro volta lento pro box no treino, senão vai carregar para outra volta. Então, normalmente que eles têm aquela volta, né, de entrada. As equipes falam lá, né, para pôr no modo recarga. Então ele volta para a box, lembrando que eles não carregam, eles sempre carregam os carros, é mais fácil carregar na pista, né? Então eles carregam aquela volta, na volta seguinte também. Então agora não sei o quanto, se de repente, para falar a verdade, eu nunca fiz essa comparação, se quando o cara vem para a box, de repente ele vem um pouquinho mais rápido do que quando ele vai abrir uma outra volta. Alguns, por exemplo, em Mônaco, eles faziam 2 voltas lentas, né? Que é o que eles estavam falando, apesar que não era nem muito por causa da bateria, muito mais para a temperatura de pneu baixar, a pista curta, então varia, né, muito isso aí. Como é que carrega essa bateria?
Você imagina que o freio, esse freio elétrico dos carros, aliás, o motor elétrico, imagina um motor elétrico normal, para você, da mesma forma que ele joga a potência, né, para o carro, ele aciona com o carro em movimento, o motor a combustão girando, e ele pressiona um pouquinho e acaba gerando, o mesmo motor que empurra é o mesmo motor que gera, que manda energia para as baterias. Então por isso que eles sempre recarregam nas freadas, eles usam menos os freios traseiros, né, para usar o freio motor elétrico para carregar a bateria. E quando eles estão em volta lenta, eles estão andando, imagina como se fosse o carro de rua com o ar-condicionado ligado, né, dá aquela amarrada no carro e vai carregando a bateria. Então, vamos lá. Opa, mais uma aqui. Vitória, por que não tem Copa Truck à noite? Copa boa ideia, hein, meu? Ia ser bonito. O Nick tá falando que ia ter que primeiro colocar farol. Farol forte. Mas já sabe que no passado já falaram isso aí. Vou dar ideia lá pro promotor aí. Mas seria nada à mão. Tem o lance da TV ao vivo, né? Que como toda televisão tem ao vivo, tipo uma Band à noite, talvez seja complicado. Mas ia ficar bonito. Aquele disco de freio lá ia ficar vermelhão lá. Ia ficar da hora. Williams consegue. Como é que é? Williams consegue pódio com esse desempenho gigantesco. Ele colocou aqui. Precisa dar uma zebrinha, né, Biel? Eu acho que para assim, torcendo também seria muito legal. Mas eu acho que tem que ser daquelas que dá uma panca na largada, fica a gente de fora. E não precisa ser muitos, né? Porque já chegou em quinto, tá ali. Então às vezes é uma zebrinha que dá, eles tão bem. Acho que em condições normais, né, com todo mundo andando, é difícil, não é impossível. Mas se tiver duas zebras ali, já é o suficiente para eles terem uma boa noite, pessoal, aí uma chance, né? Então, pergunta do Stories aqui: por que o incidente entre Kimi e Bortoleto não foi nem anotado? O Ocon foi penalizado por algo similar. Então, a do Bortoleto, o que pegou lá é que também a hora que o Kimi se jogou para dentro, o Bortoleto deu espaço e eles nem encostaram. Então fica aquele negócio difícil para o comissário analisar, né? Tipo, putz, vamos... né? Tinha um espaço, o Kimi se jogou, ele veio de longe, se jogou, né? Não tinha o que o Bortoleto fazer e realmente foi coisa de corrida, né? Coisa que, no fundo, o Gabriel vai ter que dar um troco, assim, não dar um troco de bater, mas jogar duro com ele a próxima vez, porque foi o que o Kimi acabou fazendo com ele aí, né? Então... vamos lá, pergunta do Store. Felipe, minha pergunta é sobre a Copa Truck. Cara, como que faz punta-taco no caminhão? Valeu. Quer ver? Eu vou mostrar. O Nick tá com o pedal do freio aí. Quer ver? Eu vou pegar. Pera, será que eu vou conseguir? Mostra aí, Nick, o punta-taco. Pera aí, igualzinho no simulador, ó. Vou tirar vocês aqui, ó. O Nick aprendeu. Essa geração nova não sabe fazer punta-taco, né? Aí o Nick aprendeu. Então, ó, o pedal do freio tá aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu vejo aqui. Punta-taco. Faz punta-taco aí. Pera aí que eu não sei se tá pegando. Ó. Aí. Freou, exatamente isso, ó. Freia com o pé direito e acelera. E por que faz isso aqui? Pra você na hora. Então, pra ver daqui. Pronto. Espero que tenha dado certo aí. Mas, então... o punta-taco, mas tem que fazer o punta-taco? Não. Já meu pai foi um cara que correu a vida inteira sem fazer esse punta-taco. Mas ajuda. Porque se você não faz, você tira o pé da embreagem rápido, trava a roda traseira. Então, no fundo, você consegue usar mais a marcha, faz o punta-taco. É difícil? No começo é. Ele que apanhou, usou o simulador aqui. Mas é legal porque você controla certinho, né, o quando, para não deixar a roda traseira travar. Então fica interessante aí. Então, saúde, Nick. Qual seria a sugestão para tornar o GP? Vamos lá. Qual seria a sugestão para tornar o GP de Mônaco mais interessante? Olha, eu acho que é difícil, né? Com os carros desse tamanho e tudo aí, acho que sempre vai ser um problema, Mônaco.
Também acho que tudo bem ter uma corrida do ano, é Mônaco, pô, Mônaco é diferente, tudo bem ter uma corrida do ano, que a corrida do domingo é meio chata, né? Talvez eles podem mudar, a pista primeiro seria o principal, né? Como eu mostrei já para quem acompanham aí, de repente se ele fizesse alguma coisa na pista, teria que investir uma grana ali para fazer pelo menos um ponto de ultrapassagem depois do túnel, mas além disso, a não ser que jogar alguma estratégia, mas também sempre que você jogar com estratégia, você tem que falar, não pode mais parar quando quiser, tem que parar da volta tal a tal, para valer, para não deixar os pilotos virando 4 segundos mais lentos. Tem várias coisas que daria para implementar, mas eu acho que é sempre, né, correndo atrás do rabo ali, né? Talvez às vezes seja melhor aceitar a Mônaco, tentar mudar um pouquinho a prova e pronto, né? Correr com os carros de Lego, também já falaram isso aí, o Douglas falou. Aí já falaram, o Marcos já falou que pode jogar banana para fazer tipo Mario Kart. Tem gente dando bastante opinião aí. Red Bull, vamos lá, Red Bull com turbo novo, Verstappen não andou bem, caiu de rendimento? Não. A Red Bull que eles falam, né, que eu venho lendo bastante aí, é que o carro não aceita muito ondulação. Então chega em pista que porque você imagina que, né, a Red Bull que ela fez, ainda mais vindo de Adrian Newey, um carro que foi desenhado lá atrás, é um carro muito aerodinâmico, né? Eles tentam andar o mais baixo possível, mais perto do chão possível, é um carro duro, e daí você fala, mas então daí você vai pra rua, é só amolece o amortecedor, amolece a mola. Não, o que eles falam que é do jeito que constrói o assoalho do carro, você cria essa tendência e não dá para você ver, é o que a McLaren, é o que a Ferrari tem pro oposto. Então eles não, né, eles copiam bem a zebra, eles copiam bem as ondulações, mas daí chega numa pista lisa, não tem tanta, não vai tão bem. Então teoricamente, né, a explicação para isso é isso, né? O carro da Red Bull não gosta muito de ondulação, não gosta muito de zebra. O próprio Max falou, toda vez que tem que subir muito em zebra, o carro não gosta. Então é por aí. Vamos ver, Barcelona teoricamente seria bom para o Max, vamos ver como é que tá. Porque o Gabriel na primeira parada não trocou apenas o bico do carro? Olha, interessante, talvez para tentar tirar uma da frente, só que daí eu acho que pegou a equipe de desprevenido. Mas interessante a sua colocação, viu, Gabriel, porque o que foi pior para o Gabriel foi que ele parou, trocou de pneu e ele não tinha, assim como o Max, até por isso, aliás, os 4 carros da Red Bull, né, as 2 equipes, e os 2 carros da Sauber, eles só tinham um pneu duro e um pneu médio. Só que a hora que o Gabriel bateu e parou e trocou, ele ficou sem pneu. Então ele teve que colocar aquele pneu macio que não ia até o final, para depois voltar o outro. Agora, boa pergunta, talvez o Gabriel deu uma boa alternativa aí. Não sei se eles foram no automático, e às vezes quando bate também eles têm a preocupação, será que estragou um pneu, de repente tem um corte, tem alguma coisa, talvez pode ser isso também. Com a era híbrida faltou emoção nas ultrapassagens da Indy. Então sim, o pessoal estava falando um pouco, né, sobre isso aí. Eu acho que é o primeiro ano da era híbrida, então quem sabe eles vão, teoricamente deveria ser ao contrário, né, mas quem sabe de repente para o ano que vem eles mudam alguma coisa. Quanto a Mônaco, se fosse parada dentro da volta XY, após essas voltas, o box fosse fechado. Isso aí que a gente estava falando, seria uma opção, né? E de você colocar umas paradas, dar uma janela de paradas, né? Para não deixar a galera andar 5 segundos mais lento, né? Então, aí o que você achou do desfile em Mônaco? Não foi corrida, é verdade. Não foi mesmo, foi um desfile. Tá certo. Felipe, já correu em carro da GT3? Eu já andei, eu nunca corri, eu já treinei em Interlagos, fiz uns treinos bem legal. Eu andei já num Corvette, andei em Porsche. Acho que foram esses aí, os carros gostosos. Tem uns que tem mais auxílio, né, de ABS, essas coisas. E que tal, vamos lá. Que tal pista molhada em Mônaco? Acho que seria a solução. Aff, Maria. Aí você tá querendo dar um... Joga do... Os caras com balde. Pode jogar do mar também, água salgada então, também, né? Pode ser. Contrata os caras, fila pra ficar jogando. O Nick tá dando... joga água salgada também. O problema é que daí vai dar uma PT, né? Mas tem razão. Toda vez que molha, ainda mais aquela que molha e vem secando. Aí cada um para numa hora, a corrida fica interessante. O
problema é que as equipes não gostam muito, que normalmente dá um prejuízo do caramba, né? Ultrapassagem na maneira desonesta, o Gabriel deixou a porta escancarada. Não, então, eu não achei que foi desonesto o que me fez, ele foi só usado e, né, abusado. O Gabriel deixou a porta aberta, ele entrou um pouco, né, acho que não imaginou, porque de fato ele estava um pouco longe, né, o Kimi para trás, mas ele acabou se jogando. Pegou o Gabriel meio desprevenido e para evitar o choque ali, o Gabriel abriu um pouquinho, foi para a sujeira e não teve o que fazer.